Sejam muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Eu confesso a vocês que eu ia fazer um WandaVision só no episódio 8, que é o último episódio dessa temporada. Não sei quantas temporadas vai ter esse negócio genial aí. Mas o pessoal pediu tanto que eu tô fazendo agora um intermediário, conta inclusive do episódio 6. E aí esse episódio 6, ele foi tão contundente para algumas pessoas assim, que o pessoal falou, Jé, fala sobre ele. Eu vou trazer só uma coisa rápida aqui, porque o canal tem que ter conteúdo, né? Não adianta só falar uma coisa superficial. Mas eu vou tentar rapidamente falar uma coisa interessante do que eu achei, a minha impressão até agora. Tudo bem? Roda a vinheta. Bom, primeira coisa que não precisa terminar essa primeira temporada, os 8 episódios, para eu saber. A Elizabeth Olsen tem tudo a ver com a Wanda. Você olha a Wanda hoje, mesmo não sendo exatamente o traço do quadrinho, você olha e você fala assim, é daquelas que personificaram. Você olha e fala assim, é a Wanda. E aí é legal porque ela chama Elizabeth e ela faz uma feiticeira escarlate. E a Elizabeth, essa feiticeira das antigas, dos seriados lá dos anos 70, era feita pela Elizabeth Montgomery. Eu esqueci de falar isso no outro vídeo passado, então elas são charás, as Elizabeths. Bom, agora mais do que isso, uma coisa que ficou muito claro pra mim até agora, já tinha ficado antes nos filmes, é que o Visão, pra quem pensa que o Visão era um personagem menor, não é, nunca foi, sempre foi um ótimo personagem da história em quadrinhos. Na verdade, o que acontece ali é o seguinte, o Paul Bettany, esse camarada que eu já falei que eu gosto muito dele, insistiu tanto, fez com tanto esmero, que nesse 6º episódio você vê realmente que se você queria ver uma história em quadrinhos indo para o cinema ou para a TV, o Visão. Paul Bettany conseguiu isso aí. Se a Elizabeth Olsen personifica a Wanda, ele de fato definiu o Visão no cinema. Muito bom mesmo. E essa coisa de vê-lo sem a maquiagem do Visão, ele como Paul Bettany, foi bem sacado. Legal, bacana isso mesmo. Nós tivemos naquele episódio 5, o episódio especial, a chegada do Pietro Maximoff, feito pelo Evan Peters. E o Evan Peters era o ator que fazia o Pietro na Sony, que fazia o Pietro num outro estúdio. Ele tá vindo agora para essa visão dela. E isso é legal porque fica um monte de teorias. Vai trazer o X-Men por ela ali. Ele não é o X-Men, ele só está transformado daquela forma pelo pessoal da espada. O que ele é? Então isso já trouxe um monte de coisas. Você pode ver que nesse episódio de Multiplicação agora, episódio 6, ele questiona, ele não parece estar comandado por ela ou dominado pela Wanda. Ele parece ter causa própria, vida própria, pensamento próprio e questiona ela demais. Faz críticas, faz elogios, muito esquisito a participação dele. E é legal porque esse ator é gente boa, ele tem as melhores partes na malfadada do X-Men, de como ficou nos últimos tempos lá no outro estúdio. Então, como tudo foi comprado, juntado, eles estão usando da melhor forma possível. Isso aí mais um ponto positivo para eles. E normalmente eu costumo falar, isso aqui é legal. A gente estava na expectativa se eles iam entregar uma coisa bacana nessa sequência de séries. Tá na cara que sim, já está provado e o Falcão e o Soldado Invernal vai mostrar, só pelo trailer já que é acima da média também, muito bacana. Foram com tudo. Tomara que não tenha aí uma barriga, alguma coisa, mas foram com tudo. E o interessante é que cada uma dessas séries, cada uma desses seriados aí que vão ser montados, você percebe que ele constrói um filme. E isso é a ponte que eu falava lá no começo, que eu achava que era legal e que eu não sabia se eles iam conseguir fazer, eles conseguiram. Eles conseguem fazer a ponte entre uma série de televisão e um filme e uma série de televisão, e mais do que isso, essa ponte ela não tem melhor ou pior, as duas são boas. Por quê? Não tem um lado mais fraco. Você vê que está construindo no WandaVision uma expectativa que vai aumentando cada vez mais a atmosfera do lugar ali. Então aquela atmosfera já vai indo para a história do filme de uma forma muito brilhante, muito forte. E aí você percebe o seguinte, a série já sobrevive sozinha, sem um filme. Como o filme vai sobreviver sem a série, mas os dois juntos ficam legais de ver. Isso é diferente, isso é bacana. Não tem paralelo. Eu não lembro de uma outra série, uma outra produção que fosse nesse sentido. Pelo contrário, realmente quando tentava fazer isso era desastroso. Então, tá construindo lá o filme do Doutor Estranho 2 com a Wanda de uma forma brilhante, tá pavimentando de uma forma brilhante. Ótimo. Então, a consideração até agora. Eu vou fazer uma reação, gente, quando na sexta-feira útil passar o episódio 8, eu já vou desligar a televisão à noite e já vou falar com vocês, tá? Só vou fazer à noite porque sabem que eu trabalho e faço nas horas de folga, né? Mas vou fazer imediatamente, porque com certeza vai ter coisa boa ali, interessante ali. Se eu falei da dupla, com o trio aí com o Pietro entrando agora, mas a dupla mesmo sendo a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, não tem como não falar dos outros atores que compõem essa magia, porque é uma magia isso, né? Porque eu acho que tem sido cativante, além da história ser boa, além de ser bem filmado, com efeito especial de primeira qualidade e tudo mais, eu acho que é cativante ao ponto que esse pessoal, estando ali, faz toda a diferença. Se não tivesse, talvez não seria tão bom. Então, o conjunto da obra é ótimo, é acima da média por causa deles também. A Kat Dennings, que faz a Darcy Lewis, e a Darcy Lewis já nos filmes
do Thor já é uma curva boa fora da curva. Então a Darcy Lewis dela entra com tudo, não entra para ser figuração, entra para construir, entra para detonar, entra inclusive para terminar a cena, né, o top da cena para ir pro outro episódio com ela. Então, sensacional. A Teyonah Parris, eu não sei se eu tô falando esse nome certo, que faz a Mônica Rambeau, também ali, já começa a vir ali como ela vai ficar com os poderes dela, vamos ver se a adaptação vai ser legal ou não, e se às vezes aquilo só despertou aquilo que ela já tinha. Tem aquela sacada, vou buscar alguém, isso é demais, né, no seriado, que é bem feito, né? Vou buscar alguém pra gente ficar naquela expectativa boa, vou buscar alguém, e aí pode ser dentro do que eles construíram, dentro da riqueza, dentro do, né, da grana que eles têm, pode ser qualquer ator, de qualquer lugar, isso é genial, né? De qualquer personagem, e vai ser muito bem feito. E ela vai buscar, né, lá na colina, alguém que vai ajudar. Tem uma série de teorias que estão saindo por aí, muito bacana isso, diga-se passagem, que isso é o divertido, né? Mas é tempo que eu não via isso, hein? Eu acho que desde o tempo de Lost, que eu acho que eu não via isso, né? Desde o tempo de Lost, se teve uma coisa mais nova dessa expectativa que Lost, vocês me falem, por favor, aqui nos comentários. No caso, a gente tinha colocado mais fortemente, apresentado mais fortemente, aquele grupo paramilitar Espada. E aí, tem um camarada, Josh Sternberg, é isso? Que faz o diretor Hired, não sei se também estou falando certo agora. O diretor Hired, ele tem uma chegada muito boa, nada fica à toa e tudo só pro bem. Você percebe nesse episódio, você tem a primeira parte lá que mostra a Wanda naquela construção, você tem a segunda parte que mostra a introdução dos personagens para fazer algumas coisas ali, e ele, por trás, você já percebe nesse episódio agora que ele estava por trás das escondidas fazendo coisas dele, coisas secretas dele, experimentos e tudo mais, para tentar liquidar com a Wanda lá dentro, que agora é considerada por ele e por alguns ali, muitos ali, inimiga. Detalhe, você percebe o tamanho do poder da Wanda, mesmo que tenha a teoria de que ela está sendo forçada por alguém, ou é que alguém está fazendo aquilo junto com ela, mas ela tem, na história em quadrinho, aquele poder ali, gente, viu? Aquilo ali é muito mais. Você vê o que ela conseguiu já fazer com aquela cidade, aquela vila, e agora o que ela está fazendo, né? A expansão do poder dela é incrível, só num pensamento. Se deixar solto, realmente é a loucura total mesmo. Isso é bacana, que sem nenhuma limitação criativa e de produção, está colocando pra gente ali o que pode aparecer na tela. Não perde nada pra nenhuma produção, não perde nada pra cinema nenhum. Ótimo, enche os olhos, enche a mente da gente de coisa boa. Não podia terminar de falar das participações sem falar do Randall Park, que é o nosso oriental lá preferido, que faz o Jimmy Woo. O Jimmy Woo que vem no filme do Homem-Formiga. Impagável, todos ali tem uma participação super legal, tem uma participação super que sobra pro bem, uma participação que tem tudo a ver com a história, que não tá fora, que não tá jogado ali por ser jogado, e ele faz um papel muito carismático. Então, pra mim, é o papel mais carismático de todos da série. Ele rouba a cena ali. E mais, gente, eu só queria falar uma coisa. Especificamente nesse seriado, tudo que eu elogiei nos outros é tudo isso e mais alguma coisa, mas nesse seriado tem duas coisinhas só. Um episódio que foi de 30 e poucos minutos, que foi um dos curtos, tem episódio mais curto e tem episódio mais longo, mas esse foi de 30 e pouco. Dá uma escorregadinha ali no começo, quando tá na parte daquele sitcom ali que ela cria mentalmente, dá uma escorregadinha porque dá uma forçada, acho que eles aceleraram literalmente, pelo Pietro, acho que aceleraram um pouquinho demais, fica uma coisinha fora do contexto, mas depois que entra novamente, que a Marvel tem dessas, né? Às vezes parece que uma coisa é ruim e fica boa depois, é engraçado isso aí. Mas vamos lá, dá uma escorregadinha, mas eu acho, na minha opinião, que realmente as duas crianças escolhidas não estão no mesmo nível. As crianças derrubam um pouquinho. A escolha de crianças e de atores mirins para 99,9% das filmagens, quer que seja de cinema ou televisão, ou documentário, elas são sempre interessantes. Ali, o ponto que podia ser o mais alto, que é das crianças, ele ficou meio... Eu senti ali uma interpretação meio estranha, eu senti ali algo meio amador no meio dos profissionais, foi isso que eu senti. Então deu uma escorregadinha, mas achei as crianças pouco carismáticas. O que o Jimmy tem de carismático lá, o nosso coreano, as crianças não entregaram tanto. Então isso... Dá uma escorregadinha ali, gente. Quando eu digo dar uma escorregadinha é de 3 minutos, 3 minutos e meio no máximo. No resto é pauleira da boa, e vamos que vamos. Esse é um vídeo que eu queria colocar brevemente aqui, algumas posições minhas dessa série da Maximov que eu achei o máximo, mas eu vou fazer a reação. Então nós temos aí mais 2 semanas para chegar o último episódio. Então eu volto com minha percepção, meus comentários do último episódio que vai ser lançado, desse que eu já acho um clássico, daqui a 2 semanas. Então, obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, pelo seu carinho do outro lado aí. Fico por aqui. Valeu!